Diagnóstico da realidade das empresas. Para aquele tradicional atender os clientes presencial, ele não vai conseguir atender 300 clientes, mesmo se ele quisesse, e está usando de forma errada a tecnologia. Então, muitos estão usando de forma errada. E isso faz com que a contabilidade acaba sendo vista como algo ruim, algo que é desnecessário para o empresário, né? E não tendo o valor que deveria ter. Como diferenciar claramente um planejamento tributário legítimo de uma prática abusiva? Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre diagnóstico da realidade das empresas. Você que é empreendedora, empresário ou empresário, como que anda a sua empresa? E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo no podcast de hoje, eu estou com a Cristiane Anjos, ela que é contadora, especialista em contabilidade e planejamento tributário. Cris, gratidão por você estar aqui no Natcast, né, por falar sobre esse tema que eu acho que muitas pessoas têm dúvidas sobre a questão de contabilidade, se ajuda, se não ajuda, e hoje a gente vai tirar aí todas as dúvidas do pessoal, até dúvidas minhas, né, que a gente tem. Então, quero te agradecer por estar aqui no Natcast. Nath, eu que agradeço, né, o convite, e é um tema assim muito complexo, Sim. muito difícil para os empresários, né? E é um prazer falar sobre contabilidade, falar sobre tributo, né? A gente tem uma reforma tributária vindo aí que vai afetar todos, então assim, é um prazer estar aqui. Cris, se apresente para o pessoal de casa, né? Fale um pouquinho sobre você, um pouquinho da sua empresa, por que que hoje você decidiu, né, ser contadora, também ser empreendedora, né, ter aí sua própria empresa também. Olha, eu costumo dizer que a contabilidade, ela me escolheu, né? Eu trabalhei, assim, em produção, né? No comecinho, e eu tinha, assim, um grande medo de perder o trabalho, né? Com família, filhos pequenos e tal. E aí a contabilidade veio para minha vida naquele momento que eu falei assim, eu preciso estudar. Eu preciso de um conhecimento maior, eu preciso de algo que vai fazer com que eu não fique desempregada, que eu tenha sempre um trabalho, né? E a contabilidade hoje, como ela é? Hoje você pode trabalhar com auditoria, você pode trabalhar com financeiro, você pode ser administrador, você pode abrir um escritório de contabilidade, você pode ser professor. Então, a gama de trabalho, de serviço é muito ampla. Cresceu muito, Cresceu né, Cris? muito. Então, assim, eu me encontrei ali na contabilidade. Tenho experiência em contabilidade já há mais de 16 anos, trabalhei em diversas empresas, diversos escritórios, vários segmentos, empresas multinacionais. E aí resolvi, né, empreender e abrir o meu escritório, a Axis Contabilidade. Qual é o meu propósito com a Axis, né? É trazer ali uma simplicidade, fazer com que a contabilidade seja algo simples, né? Que todo empresário ele conheça a sua empresa, ele possa ter o contador como seu parceiro, né? Então, Não como inimigo, né, Cris? exatamente. E a Axis, ela é uma empresa tecnológica, né? Então, a gente trouxe todas as ferramentas possíveis no mercado para fazer aquela parte operacional do escritório, para que nós possamos ser consultivos, né? Possamos estar ali lado a lado com o empresário e ajudá-lo a crescer, né? Entender o negócio, saber da sua margem, né? Saber para onde está indo o seu dinheiro, coisa que hoje em dia eles nem sabem o que está acontecendo, né? Não sabem nem o valor que está sendo cobrado ali no produto deles. Sim. Ô, Cris, antes da gente entrar aí, né, tirar algumas dúvidas, queria te perguntar, né, você acredita
que hoje falta um pouco da parte contábil de algumas empresas trazer essa humanização como você quer trazer para sua empresa, como você já traz para os seus clientes, né? Porque como você falou, né? Muitas pessoas não entendem, eu mesmo, né? A Cris é minha contadora aí, a gente está iniciando um trabalho que já quero indicar também para quem precisar entrar em contato com a Cris, me ajudou bastante. Precisava muito de um auxílio, ela sempre explica muito bem, né? Tira todas as dúvidas, e é uma coisa que eu não sentia, né? Na contabilidade que eu já tive, igual você falou. Muitas empresas, empresários, empreendedores, eles só pagam sem saber o que está pagando e para onde está indo esse dinheiro. Você acredita que falta isso da parte da contabilidade trazer para o cliente? Falta. Hoje, a contabilidade, os contadores, eles estão confundindo muito a questão de tecnologia. Então, eles, ao invés de trazer a tecnologia a favor, né, para ser um parceiro, para que ele possa ser consultivo, como eu disse, ele está fazendo com que o empresário ele seja mecânico, né? Ele Sim. fale com robô, ele tem lá vários, como se fosse você estivesse ligando para Vivo, né? Que fica lá a Uhum. musiquinha, que aí você fala com fulano, com ciclano, com beltrano, E mas ninguém ninguém resolve. resolve, né? Então, tá basicamente isso. E aí, em contrapartida, você tem os contadores tradicionais, Sim. aqueles que ainda está na parte manual. Então, ele Uhum. vai, ele digita tudo manualmente, né? Ele não faz reuniões online, ele faz reunião só presencial. E assim, para aquele tradicional atender os clientes presencial, né, para todos ali, ele não vai conseguir atender 300 clientes, mesmo se ele quisesse. Todos os Uhum. dias ele não consegue, né? E está usando de forma errada a tecnologia. Então, muitos estão usando de forma errada. E isso faz com que a contabilidade acaba sendo vista como algo ruim, algo que é desnecessário para o empresário, né? E não tendo o valor que deveria ter. Então, Sim. se você está ali presente para explicar, para, né, fazer com que o empresário entenda todos os impostos que ele está pagando, né, o custo que ele está tendo, o lucro que ele pretende ter. Então, assim, a gente consegue mostrar para ele o crescimento da empresa dele, né? Sim. Mas para isso a gente tem que estar presente. A gente precisa falar com ele, né? Face a Tete a face, tete, né? exatamente. Tem que ter esse contato, tem que ter essa humanização, Sim. né? E não deixar para que o chat GPT te responda, Resolva né? Que tudo. responda o seu cliente. E Sim. é isso, né? Falta realmente essa humanização dentro dos escritórios de contabilidade. Você acredita também, Cris, que às vezes pode acontecer das pessoas estar deixando de ir procurar uma contabilidade para regular, fazer a regularização aí da sua empresa, seja MEI, seja simples? Você acredita que tem muita gente ainda que não foi à procura para regularizar a sua empresa? Muitos, principalmente o microempreendedor. Uhum. Ele só procura a contabilidade quando o negócio já está feio, né? Para o contador, ele acaba agindo como o bombeiro para apagar o Aham. incêndio, Aí né? vai lá, Cris, pelo amor de Deus, Pelo me amor de Deus, socorre. meu CPF está suspenso, meu CNPJ está inativo, o que que eu faço? Então ele já vem procurar quando está nessa situação. Sim, Mas isso é muito, eu falo que a culpa é do próprio Sebrae e sim, dos jornais. Por quê? Eles falam que o MEI não precisa de contabilidade, né? Então, só que o fato de não precisar de contabilidade não é a mesma coisa de não precisar de um contador. uhum, E eles não esclarecem isso para o empresário, para o microempreendedor, né? Por quê? Toda empresa precisa de um contador para ter a orientação correta, né? sim, Para ele saber para onde ele tem que seguir, para ele saber o que ele precisa declarar, se ele está, né, dentro do limite, dentro do regime dele, certo? E
o fato dele não estar obrigado a ter o registro contábil, a ter a contabilidade, não quer dizer que ele não tenha, não seja obrigado a fazer a parte fiscal, cumprir uma obrigação para o governo, sabe? Que ele precisa entender para onde está indo a empresa, para que caminho está seguindo a empresa dele. Então, tudo isso você vai ter se você tiver a orientação de um contador. Então, é importante, né, para deixar bem claro para o pessoal de casa, independente, se você for uma microempresa, você precisa ali de um auxílio de um contador. Precisa. Mesmo que você, digamos, eu não quero uma assessoria mensal. Ok, mas vá de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, né? Não deixa para ir só para entregar a obrigação acessória, que é a declaração do MEI. Não deixa para fazer isso no último dia. Por quê? Porque você não vai entender o que está acontecendo lá. Hoje a Receita ela faz o seguinte, ela te dá a isenção de tributo, né? Quando você transfere o valor do seu CNPJ para o seu CPF isento. Né? Mas ele só dá essa isenção se você tiver tudo certinho, escriturado, mantido ali os registros contábeis, né? E o MEI, ele acaba confundindo, movimentando ali o CPF dele, o CNPJ dele, ele não Tudo sabe junto, tudo né? junto e misturado, né? E ele não tem essa noção, né? de o que ele tem que fazer. Então, assim, eu falo para eles, o que eu mais atendo no escritório, gente, não deixa para a última hora para procurar um contador. Mesmo que você não queira uma assessoria mensal, vai de vez em quando tirar dúvida, paga ali uma assessoria só para você ter a orientação correta. Para ver se está tudo certinho. Para ver se está tudo né, certinho, tirar uma certidão, para ver se está tudo certo com o seu CPF, para entender que se não tem uma multa. Às vezes, a Receita hoje, ela não bate mais na sua porta. Ela não manda cartinha, dificilmente ela manda cartinha. Ela manda tudo eletrônico. Quando você vai ver, você está lá com uma notificação, você está lá com uma... E você não tem mais tempo para impugnar, né? Para questionar, falar, não é assim, não é isso, Receita. Não tem tempo hábil mais para isso. Por quê? Porque você não teve orientação de que como é que você vai entrar no computador, entrar no ECAC, olhar sua caixa postal de mensagem da Receita Federal com seu CNPJ. Eles nem sabem o que é isso. O que é ECAC? É de comer? Eles nem têm noção do que é isso. Noção, né? Exatamente. E aí eles só ficam sabendo no último momento. E aí gera toda aquela dor de cabeça, né, Cris? Toda dor de cabeça, né? Porque assim, se você... No momento que você abrir o seu CNPJ, se você receber a orientação correta do que você tem que fazer e manter e fazer a manutenção dele, que é o quê? Mesmo que você não tenha assessoria e de vez em quando pegar essa orientação, se você fizer isso, você vai ter paz, sabe? Você vai conseguir ali ter sossego com o seu CNPJ. O CNPJ, como ele já diz, é uma pessoa. Não é tátil, mas é uma pessoa ali. Você tem que cuidar, é um filho. Sim. É um filho que pode te dar dor de cabeça. Pode dar dor de cabeça. Ô, Cris, você acredita que a maioria das pequenas e médias empresas no Brasil hoje paga mais impostos do que deveria por falta do planejamento contábil? Muito, muito. E a gente tem duas situações, tá? A gente tem a situação de que eles pagam mais porque eles querem, porque eles têm medo, né? Porque, assim, empresas do Simples Nacional, só para você entender, nós temos 3 regimes hoje no Brasil. Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Tá? Simples Nacional, ele paga ali numa guia única uma fraçãozinha de todos os tributos. Né? E aí, tem pouca fiscalização. Certo? Porque a grande maioria dos empresários hoje no Brasil é o Simples Nacional. Então, tem pouca... a Receita ela nem tem braço suficiente para poder fiscalizar todo mundo. Né? Então, esse pessoal não quer migrar para o outro regime. Porque o regime, por exemplo, lucro presumido e lucro real, ele é mais fiscalizado. Tem mais obrigações acessórias para ser transmitida, tem mais confronto de obrigações, de informações ali, sabe? Então, confrontado, por exemplo, o que você declarou com o que você pagou,
né? O que o seu cliente, o que o seu tomador, né? O seu prestador de serviço declarou com o que você está declarando dele, o que o seu cliente declarou de você. Então, a Receita faz esses cruzamentos nos outros regimes. No Simples, nem tanto. E aí, os empresários, né? O que eles fazem? Eu vou pagar mais tributo no Simples, mas pelo menos ninguém vai me fiscalizar. Né? Sim. E outros não, outros simplesmente por desconhecimento, né? Por não ter ali um contador consultivo ao lado dele, né? Então simplesmente ele nem sabe que se ele for para um outro regime, ele vai pagar menos tributo. Né? Ele simplesmente, o Simples, ele é mais fácil para trabalhar na contabilidade e é mais fácil para o empresário. Mas isso não quer dizer que ele vai pagar menos tributo por conta disso. Ele pode chegar numa tributação muito superior ao lucro real ou ao lucro presumido. Porque ele pode chegar a 17%, a 20% do seu faturamento. Entendeu? A sua margem não é nem 20% e você está pagando para o governo mais de 20% sobre o seu faturamento. Então, imagina você fazendo isso, né? O empresário fazendo isso. E eles não têm noção disso. Por isso que muita gente sonega imposto, né? Por isso. Existe muita sonegação hoje no Brasil por medo, porque o tributo é muito alto e por falta de planejamento. Porque se você tem um contador que vai te ajudar a a precificar corretamente, você não precisa ter medo de pagar tributo. Porque você está pagando o que é justo, o que é correto, né? E a sua margem vai estar livre desses tributos. Porque quem paga imposto hoje no Brasil é o consumidor final. Ponto. Não interessa se você é prestador de serviço, se você é comércio, se você é indústria. Quem vai pagar é quem está consumindo lá na final da ponte, dessa linha, né? E o empresário, ele não consegue, ele não sabe precificar ali para embutir dentro do preço dele a margem, o custo e os impostos. Ele simplesmente, quanto o mercado está pagando? O mercado está pagando R$200 nesse serviço aqui. Mas é porque todo mundo cobra 200. Mas não quer dizer que o 200 está certo. Mas aí o contador, ele pode ajudar nesse planejamento estratégico da empresa até do quanto que ela pode cobrar para o consumidor final pagar esse imposto. Exatamente. O contador, ele pode ser o braço direito do empresário. Ele pode ajudar o empresário em tudo que você possa imaginar. Ele pode ajudar simplesmente estando dentro da empresa dele, verificando quais são os custos que ele tem, sabendo se aquele custo ali te dá benefício, que muitas vezes o custo, ele te dá crédito de tributo que você pode abater no tributo que você vai recolher. E simplesmente ele não sabe disso. Por quê? Existem contadores preguiçosos, né? E existe empresários desinformados. Então, ele acaba ali. Às vezes, um exemplo, tá? Você é uma clínica, né? E você vende ali alguns produtos, alguns medicamentos ali dentro da sua clínica. A clínica em si, ela é o quê? Uma prestação de serviço. A venda de medicamentos, ela é um comércio. O comércio, a tributação é menor do que em serviço. Só que, como você está no seu CNPJ apenas como serviço, você acaba tributando tudo que você vende como serviço, pagando muito mais tributo. E aí cabe o contador falar para essa pessoa, para esse empresário, olha, você precisa ter ou 2 empresas ou uma atividade separada, para que você possa fazer a venda do medicamento separado da prestação de serviço. Você vai estar economizando. Por quê? Porque no comércio você paga 8% de tributo e no serviço você paga 32%. Olha a diferença. Entendeu? Por que toda essa diferença, Cris, de uma para outra? Então, hoje a Receita, ela meio que presume o que você terá de lucro. Ela meio que fala assim, tirando o Simples Nacional, né? Vamos falar de lucro presumido e lucro real. No lucro presumido, ela fala assim, por todo o histórico, por tudo que passa aqui, pelos meus conhecimentos, um empresário, uma pessoa, um CNPJ normal, se ele for fazer um comércio, a tributação, a margem de lucro dele, a base de cálculo é 8%, porque a Receita deduz que você vai ter 8% de lucro. Ele fala o seguinte, eu comprei essa xícara aqui por 10,
e eu vou vender por 5. Então, ele meio que calcula esses 5 de lucro. Ele vai cobrar sobre os 5 e não sobre os 15. Entendeu? Então, ela já presume esse valor. E ela fala que o comércio, ela tem uma presunção muito menor. O serviço, não. O serviço, eu não tenho que comprar nada. Eu vou lá e executo o serviço. O máximo que eu vou ter é mão de obra, né? Mas, assim, a execução do serviço não depende que eu compre, né? Para passar para frente, para virar um círculo ali de tributo, né? Rodar ali o sistema tributário, né? Então, ela faz essa presunção de 32% no serviço, que é bem superior ao comércio, justamente por conta disso. Sim. Né? Existem margens bem menores. Por exemplo, posto de gasolina, a margem de tributação é 1,6. Né? É bem pequena. Mas por quê? Porque a gasolina, ele já compra o posto, ele já compra um valor absurdo. E ele só faz o repasse. A margem dele é muito pequena. É muito pequena. Então, a tributação também tem que ser pequena com relação a isso. E a Receita tem esse mecanismo, esse cálculo lá. Né? Então, ela já tem tudo definido na legislação. E o empresário, é aí que ele se confunde na hora de pagar o tributo, porque ele tem a segurança do Simples Nacional, ele acha que está seguro no Simples Nacional, só que no Simples Nacional, ele não tem essa presunção. No Simples Nacional, se você faturou 15, você vai pagar sobre 15. Você vai pagar sobre 15. Mesmo que a alíquota seja menor. Mas você entende que, assim, será que vale a pena eu pagar uma alíquota maior no meu lucro de 5 ou eu pagar numa alíquota menor na minha venda de 15? Entende? E o contador, ele precisa fazer esse comparativo. Ele vê qual é a melhor vantagem para o empresário para poder explicar isso para ele. Né? É onde entra o planejamento tributário. É onde eu verificar qual é a melhor vantagem. Né? Mas o problema é realmente colocar na cabeça do empresário que ele não precisa ter medo do governo, que ele não precisa ter medo, né, dos entes aí, que se ele tem um contador, né, parceiro, ele não precisa ter todo esse medo. Sim. Ele pode ir para um lucro real, ele pode ir para um lucro presumido, porque ele vai ser bem assessorado. Então, são 3, né? O Simples Nacional, o lucro real e o lucro presumido. Você pode explicar um pouquinho cada um e qual é a diferença de um para outro, Cris? Tá. Basicamente, é isso. O Simples, ele era para ser simples mesmo, mas não é nada simples. É totalmente complicado. Você recolhe o tributo numa guia única, né? Com rateios lá dentro. Tipo, 1% para imposto de renda, 1% para CSL, 5% para INSS. E assim vai, depende da atividade. Sim. O lucro presumido, o próprio nome já diz, é presunção. Então, a Receita Federal, ela presume o que você vai ter de lucro. Que é isso que eu falei agora, né? Ela vai dar já a base. Ela fala o seguinte, para comércio, ela já presume que vai ser 8%. Então, já está determinada na lei, né? Para serviço, ela já presume que é 32% do lucro. Então, por mais que... Aí você faz um comparativo. Se você está tendo menos que 32% ou menos que 8% de margem de lucro para tributar, você tem que ir para o lucro real. Por quê? O lucro real, o próprio nome também já diz, você vai pagar tributo pelo realmente o lucro que você tem. Então, se você tiver prejuízo, você não paga imposto. Entendeu? Então, esse mês aqui eu tive prejuízo, eu vou pagar imposto? Não pago. Entendeu? E aí, lógico, você tem toda a escrituração, tudo ali, tudo certinho, entregue para a Receita para provar que você realmente está com prejuízo. Tá com prejuízo. Né? E você não paga tributo. Então, no lucro presumido não existe isso. No lucro presumido, independente de você estar com prejuízo ou não, você vai pagar pela presunção que a Receita determinou. Né? E o Simples Nacional ainda é pior. Você vai pagar pelo seu faturamento. Pelo faturamento. Não é nem pelo lucro. Não é pelo lucro, é pelo faturamento. É bem diferente, né? Porque, igual você falou, a maioria hoje das empresas, pequenas empresas, grandes, médias aí, vai pelo Simples Nacional, né, Cris? Porque eles acreditam que vai pagar menos tributo, que é mais simples. Mas não tem nada de simples, é bem complexo. O cálculo da alíquota efetiva é, assim, uma coisa de outro mundo.
né, para você chegar nele, né? Hoje os sistemas fazem isso para você, mas assim, o contador ele precisa saber se o sistema está calculando corretamente. Então ele precisa entender o cálculo. E é uma coisa assim absurda. Se eu for explicar aqui para você, a gente fica até amanhã e mesmo assim é difícil para entender. E hoje você como todo esse tempo, né, de contabilidade, o que você indicaria para as empresas, os empresários, empreendedoras aí tá entrando? Porque a gente sabe, né, o MEI tem um teto, né? E depois esse teto também é importante você falar um pouquinho sobre, porque atingiu esse teto, você tem que mudar também de MEI para as outras empresas, né, Cris? Isso. O que acontece? O MEI, ele, o limite dele é 80 mil no ano, né? E passou desse valor, você já precisa fazer o desenquadramento, né? Se desenquadrado de MEI, você vai ser Simples Nacional automaticamente. Simples Nacional. Você saiu do MEI, você já vai pro Simples. Não tem escolha de ir para os outros que você falou. Tem, mas assim, automaticamente você vai pro Simples. Só que aí que tá o problema, a solução. Porque o contador, ele precisa passar para o empresário qual é o melhor caminho para ele. Porque se ele não passar esse caminho, a Receita já fala para ele, você é simples e pronto, acabou. Né? Aí se eu chego para você e falo o seguinte, olha, Nath, fiz um estudo aqui e é mais vantagem você ir para o lucro presumido. Então, a gente desenquadra a sua empresa e já faz o enquadramento automático para ela ser lucro presumido, para ela não ficar no Simples. Né? Mas é porque nós fizemos um estudo, a gente sabe que você vai pagar menos tributo nesse regime. Agora, se você não faz esse estudo, automaticamente você está no Simples. Tá no Simples. E aí, depois, eles ainda acham uma dor de cabeça quando é excluso do Simples. Porque se você tiver débito na Receita, ou se você tiver falta de entrega de obrigações acessórias, você é desenquadrado automaticamente. A Receita te desenquadra, né? E você fica sem opção de retornar. Só que, assim, é como eu disse, se você não tem um planejamento, você acha o fim do mundo ser excluso pela Receita. Não, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu fui excluso do Simples, e aí vou pagar mais tributo. A pessoa perde o CNPJ, se ela é excluso pela a Receita, ou não? Não. O que acontece? Quando ela é exclusa do Simples Nacional na Receita, automático por conta de débitos, alguma inconsistência, ela passa a ser automaticamente lucro presumido. Tá? Ela passa a ser lucro presumido e aí você começa a ter ali muito mais obrigações acessórias para cumprir com o governo, né? E pagar mais tributos, dependendo da situação. Sim. Porque é aquilo, né? Se não tem um planejamento, você paga muito mais, né? E quem paga errado, paga 2 vezes. Tem isso também. E se você tem uma orientação correta, você foi excluso, ok. O que eu faço agora? Eu simplesmente posso, em vez de ir para o lucro presumido, eu vou para o lucro real. Né? Porque se eu estou, um exemplo, tá? Se eu não estou conseguindo pagar meus tributos, então eu fui excluído do Simples porque eu não estou conseguindo pagar. A minha empresa não está faturando o suficiente, está pequenininha, tá difícil. Você acha que se sua margem se você está trabalhando com prejuízo, não é melhor estar no lucro real? Porque você não paga imposto se você tiver prejuízo? Entendeu? Só que eles não veem dessa forma. Por quê? Porque eu vou ter que pagar mais para o contador. Porque eu vou ter que declarar muito mais para a Receita Federal. Entendeu? Sendo que as empresas, quando elas abrem o CNPJ no Brasil, para elas terem lucro efetivamente, demora cerca de 2 anos. Então, o ideal seria que essa empresa fosse lucro real no início dos 2 anos. Porque ela vai estar no prejuízo. Ela não vai pagar tributo por isso. Né? Mas, infelizmente, os empresários eles não têm essa consciência com relação ao que o contador pode fazer por eles. Legal, Cris. Ô, Cris, existe aí uma linha tênue entre planejar os tributos e sonegar os impostos? Muito fina essa linha, muito fina. Porque quando você fala em planejamento tributário, você tem que estar embasado com toda a legislação. Sim.
Tá? Então, se eu falar para você que você tem uma redução de tributo num produto que você tem, eu tenho um decreto para isso, eu tenho uma lei que vai determinar isso, Sim. né? Então, eu não estou falando isso às cegas, eu estou falando com base na legislação. Só que existem contadores que falam por achismo, Uhum. né? Que trabalham por achismo, e tem os empresários que falam, não vou declarar isso daqui não, porque isso daqui, eu vou pagar muito tributo para isso, ou eu vou declarar só uma conta bancária, a outra eu deixo lá, ninguém está vendo, né? Um caixa 2. Uhum. Não vou declarar todas as notas, porque ele, na cabeça dele, se ele não mandar todas as notas para contabilidade, o governo não sabe, né? Seria as notas fiscais ali que a empresa faz. Isso, as notas fiscais de compra, por exemplo, e as notas fiscais de prestação de serviço ou de venda, né? Então, o que ele faz? Ele vai e esconde essas notas. Uhum. Ele vai lá e guarda essas notas. Fala, não vou mandar para o contador. Né? Sendo que hoje a gente tem ferramenta para buscar isso na fonte, né? A Receita já sabe disso, só ele que tá, sabe, tapar o sol com a peneira. Uhum. É essa situação. Né? Então, essa linha, ela, na verdade, ela existe mais por conta disso. Por não ter um contador ou uma contabilidade preparada com base na legislação para te orientar, e os empresários que, por falta de conhecimento, acaba guardando ali informação, acaba segurando a informação, porque ele tem medo de pagar mais imposto, porque ele tem medo de sabe, dar alguma coisa errada na empresa dele, ou porque ele comprou sem nota já, porque, tem isso também. Se eu vou comprar essa jarra aqui, com nota é R$100, sem nota é 50. Aí o revendedor vai lá e compra por 50. Ele comprou sem nota, como é que ele vai vender com nota? Né? Então, assim, vira um círculo. Né? Então, assim, a sonegação ela é muito grande ainda no Brasil por conta disso. Mas a Receita, agora com a reforma tributária, a tendência é diminuir muito isso. Muito mesmo. E, Cris, o que acontece? Vamos supor, se a empresa, o empresário não passa, né, para contabilidade, tudo certinho, vocês faz conforme também a empresa passa, né? E daí a Receita descobre essa sonegação de imposto. Ixi. Ó, nós temos 3 situações aí. Primeiro que é um crime, né? Então você responde criminalmente por isso. O contador responde criminalmente também, porque não pode. O contador ele tem ferramentas para buscar as informações na fonte. Então ele não pode alegar desconhecimento. Então ele também é indiciado. Né? Não sei se você se lembra, mas quando deu aquele problema na Daslu, o administrador foi solto e o contador ficou preso. Não vou me lembrar, Então, foi um desfalque aí, né? O pessoal quiser... Eu quase não assisto jornal. Pesquisa no YouTube depois para saber dessa história. Sim. O contador ficou preso lá, né? Então... Porque ele tem, como você falou, o contador, ele tem acesso direto ali na Receita para saber ele se consegue... a pessoa está escondendo, né? Isso, ele consegue puxar as informações todas, né? Ele consegue, através do certificado digital, procurar na Cefaz todas as notas emitidas contra o CNPJ. Então, ele consegue visualizar isso. Né? A movimentação que é contabilizada do extrato, também, se entrou valor lá que não foi declarado, o contador vai saber. Né? Então, cabe o contador orientar ali o empresário certinho para que ele faça tudo corretamente. Né? E não é o que acontece. Né? Isso não geralmente, eles realmente escondem isso, né? Esconde essa informação para a contabilidade. A contabilidade ela tem como saber e falar, olha, você deixou de enviar tal coisa, você deixou de me passar tal informação. Então, nós temos como fazer isso. Só que, vamos lá, o contador, ele quer fazer? Porque tem isso também. O contador fala assim, eu fiz, eu declarei o que ele me mandou. O que ele me mandou... Ema. Tem deixa muitos, pra lá. Né? Tem muitos. Assim. Tem muitos. Sabe por quê? Porque a contabilidade bem feita, bem gerenciada, porque o contador, quando ele é parceiro, não é barato. Porque você imagina uma pessoa tá dentro do seu negócio, que entende do seu negócio, que sabe que você vai economizar. Eu faço você economizar, por exemplo, R$20 mil de tributo no mês, fazendo o planejamento correto da sua empresa. Sim. Aí você não quer pagar nem um salário mínimo de honorário para mim. Você quer pagar R$200 ali
na concorrente. Na Na concorrência. concorrente da Google, que vocês sabem quem é. Entendeu? Quer pagar R$ 159 por mês. Sendo que é um computador, não é uma contabilidade. É um sistema, um programa, tá? Onde você vai inserir as informações ali nos campos e ele automaticamente vai gerar a informação para você. Ou seja, você está sendo contador. Você está sendo ali, um contador da sua da sua própria empresa. empresa. Exatamente. Se está certo ou não está, se está errado ou não está, ema. Ele não vai te orientar para isso, né? Então, É muito sério, né, é Cris? muito sério. Os empresários, eles não querem pagar o justo. E aí o contador desanima, né? Fala, poxa, você não tá valorizando ali, né, o meu estudo, porque não é fácil. A legislação, ela muda todos os dias, todos os dias. Todos os dias você tem que ler, todos os dias tem uma mudança, todo dia tem uma coisa. Imagina, você gasta para se manter atualizado, né? Não é barato os cursos, não é barato você, né, ter ali um respaldo jurídico para ajudar o empresário. E aí eles acabam não entendendo isso. E fala, não, o meu contador paga muito caro, paga muito caro e ele só me manda a guia. Era o meu caso, né? Que até a gente estava conversando, até quando a Cris foi uma indicada, né? Tava conversando, antigamente eu só pagava, não sabia nem o que tava pagando, se era certo, se era errado, né? Não tinha toda essa questão do contador explicar o que você tá pagando, o que você não tá. Não tinha também essa questão do planejamento. Isso da questão do contador ajudar nesse planejamento é novo, Cris, ou já vem há muito tempo? Porque eu nunca ouvi falar, né? Sério? Disso. Nunca ouvi, Não. Cris. Olha, não é novo, tá? Mas eu diria que com o avanço da tecnologia, isso se tornou muito mais frequente, sabe? Tem muito mais contadores consultivos, né? Do que aqueles contadores tradicionais ali que não que ainda está no manual. Esses contadores que ainda estão lá no manual, infelizmente, eles não conseguem ser consultivos e não vão conseguir nunca. Porque eles estão presos lançando o documento manualmente. Sim. Ele não tem como ele parar, como eu falei, você tem 300 clientes, como é que você vai fazer reunião com 300 clientes? Agora, se você tem a tecnologia a seu favor, então a tecnologia vai fazer os lançamentos para você e você e sua equipe vai fazer a consultoria dos seus clientes. Sim. Vai estar presente, vai fazer visita, vai fazer reunião online, vai fazer N coisas, que hoje em dia você pode ser contador no Brasil todo. No Brasil todo. Tá? Eu tenho uma habilitação para trabalhar como contadora no Brasil todo. Né? E por quê? Porque a tecnologia nos facilitou isso, né? Trouxe isso para a gente. Então, hoje o contador ele pode ser consultivo. Tem muito mais consultivos do que tradicionais, por conta do avanço da tecnologia. Sim. Né? Legal, Cris. Cris, como diferenciar claramente um planejamento tributário legítimo de uma prática abusiva? Nossa, que difícil essa daí. Olha, o planejamento, ele é baseado na legislação. Então, o contador, ele se baseia em todas as regras, as leis, né, ali os decretos. Então, você tem esse embasamento para entender a tributação do seu produto, da sua atividade, né, porque nós temos um exemplo, a prefeitura. Muitas prefeituras, você trabalha com construção civil, por exemplo. E aí você coloca lá na sua atividade construção de prédios e edifícios. Já começa que, se você coloca essa atividade, tá? Você é um pedreiro, mas aí você abriu uma empresa e colocou que vai construir prédios e edifícios. Você vai na prefeitura pedir o registro na prefeitura, você vai pagar uma TFF gigantesca. Por quê? Porque ele entende que você é uma incorporadora, que você é grande. Uma grande vai empresa, construir né? ali, exatamente, que você vai construir ali um prédio gigantesco. Agora, se você coloca obras de alvenaria, por exemplo, você vai pagar bem menos TFF. Por quê? Porque você só é o pedreiro, você só é aquela pessoa contratada pelas construtoras para fazer o prédio. Sim. Né? Então, no planejamento tributário, a gente orienta
essa classificação do seu serviço. O que Porque deve ser, o que tem que colocar. Isso tudo exatamente pode ali influenciar, na Cris. tributação. Caramba. Tudo. Então, hoje nós temos a Classificação Nacional de Atividade Econômica, que é o CNAE. Uhum. Então, o contador ele tem conhecimento da tributação de todas as atividades. Então, por exemplo, você presta serviço aqui no podcast. Então, eu preciso enquadrar você numa atividade correta e, além de ser correta, entender a tributação que você vai ter por essa atividade, né? E aí vem o abuso. Qual que é o abuso? Tanto o empresário como o contador ir pelo caminho mais fácil. Sabe? Simplesmente falar assim, Nem sempre o mais fácil é o certo, né? Exatamente. E aí ele vai, abusa do poder que ele tem, porque ele tem esse conhecimento, né? Então ele vai, e para ter uma concorrência muitas vezes desleal, tem escritórios que cobram, por exemplo, R$2.000 para fazer uma abertura de um CNPJ. Mas tem outros ali que às vezes nem cobra. Só paga as taxas. Ou simplesmente você paga R$1.000 ali. Uhum. Sendo que isso não é nem as taxas que a gente paga para poder registrar um CNPJ, né? E aí você não tem toda essa análise para saber ali como enquadrar o que você realmente faz. Porque antes de abrir um CNPJ, a primeira coisa que eu faço é uma consultoria com você para entender o que você vai fazer. Sim. O que você vai vender, qual serviço que você vai prestar, para entender realmente do seu negócio. Para eu poder te orientar. Porque se eu não entendo do seu negócio, como é que eu vou te ajudar? Sim. Entendeu? Não tem como. Como que eu vou poder orientar ali, colocar ali a classificação correta, falar que você vai ter ali um tributo menor, se eu não entender o que você está fazendo, né? Então, teve uma situação, as bolachas, não sei se você ficou sabendo, né? A bolacha, ela tem uma classificação tributária, né? No NCM, que é o código ali da bolacha, dos produtos em geral. Então, ela tinha uma tributação X. Aí, um contador muito inteligente olhou e falou que o biscoito tem uma tributação menor. Qual a diferença do biscoito para a bolacha? Então, o que aconteceu? Ele mudou na empresa, na indústria, todas as descrições do produto. Eu não vendo mais bolacha, eu vendo biscoito. E o biscoito paga bem menos tributo. Olha a inteligência. Mas por quê? Porque ele foi dentro da lei, dentro da situação e mudou o nome do produto dele. Entendeu? O que acontece muito, você vê que o leite condensado hoje tem outro nome lá. É um derivado não sei o que lactício. Derivado não sei o que leite. Exatamente. Mudou a classificação, o nome, porque muitas vezes muda também os ingredientes, mas tudo isso por conta dos impostos. Dos impostos, e é o contador ali. É o contador que está sendo o parceiro dessa empresa, né, para estar orientando corretamente. Porque imagina o quanto de tributo que essa empresa economizou, porque aí depois ela pode fazer uma recuperação tributária dos últimos 5 anos. Tudo que ela pagou a mais, ela pode fazer uma reclassificação disso e trazer tudo isso a valor presente e ainda usar para pagar os próximos tributos. Caramba. Recuperar esse valor e pagar os tributos que ainda vierem. Né? Então, foi de uma inteligência gigantesca. Mas o que define isso? A gente está sempre bem instruído, informado, sempre está buscando a legislação, sempre está estudando, né? E muitos não querem, porque é aquilo, o empresário não quer pagar o justo. Sim. O contador vai, né, quer manter o escritório aberto, cobra o que todo mundo está cobrando. Sim. Né? O pessoal ali na esquina cobra R$200. O que ele vai fazer? Ele vai cobrar um salário mínimo? Não, ele vai cobrar 200 também. Sim. Tá? Mas assim, não adianta você pagar 200 e querer o serviço de entendeu? 2.000. Não dá. Não dá porque a conta não bate. Sim. Né? E eles não entendem isso. Sim. É muito difícil. Legal. Né? Ô, Cris, você comentou, né, que tá tendo aí uma nova reforma tributária. O que vai mudar? O que a gente tem que esperar, né, aí dessa nova reforma? Os empresários e também os contadores, o que muda em tudo isso? Tem muita mudança ou é pouca, mas que faz a diferença, né? Nada. Agora vai ser uma coisa assim, uma loucura. Tanto para o contador, porque nós estamos meio perdidos.
A legislação, ela está aí, mas ela ainda não, a Receita ainda não falou como vai ser feito. Uhum. Então, assim, a gente está pensando muito, tentando imaginar como que isso vai funcionar. Mas a gente não conseguiu concretizar isso na nossa mente para poder tanto a gente cumprir o que o governo vai pedir de nós, como a gente orientar o empresário. Qual a certeza que nós temos hoje? Nós temos a certeza de que tudo, absolutamente tudo, vai ser de conhecimento da Receita e a Receita vai tributar tudo. Uhum. Ok, só que assim, porque a tributação vai ser pelo pagamento. Então, Sim. eu paguei para você, no pagamento, já vai vir a descrição do tributo e o recolhimento dele em si. Então, esse pagamento de tributo vai gerar crédito para o próximo. Então, vai ser um não cumulativo. Então, eu vou pagar X, aí depois, só que eu comprei de alguém, isso me dá crédito que vai abater do meu e eu vou pagar o líquido. Então, assim, eu só vou pagar aquilo que eu realmente tenho que pagar de tributo. Então, isso vai ser uma mudança muito grande para os empresários. E os empresários têm que tomar cuidado, porque esse guardar que ele estava lá no começo não vai existir mais. Não vai ter como Não vai mais, ter né? como mais. Não tem como. E a obrigação acessória principal da mudança da reforma tributária é a emissão da nota. Por quê? A nota fiscal, ela vai denunciar o tributo, o pagamento vai confrontar com a nota, e eu só vou dar crédito para quem eu estou vendendo se eu tiver a nota. Se eu não tiver nota, eu não transmito crédito. Então, imagina assim, ó. Você, tá, vai vender o seu serviço para mim, certo? E você vai pagar um X valor de imposto. Sim. Tá? Só que, para você prestar esse serviço, você tem que alugar esse estúdio aqui, Uhum. tá? Aí o estúdio não vai, é o seu custo, certo? No momento em que você pagar para o estúdio ele não vai emitir uma nota para você. Então, se ele não emitir uma nota para você, você não vai poder abater esse tributo que você, da nota dele, que você pagou, você não vai poder abater no serviço que você vai prestar. Então, você vai pagar o imposto dele. Interessante. Entendeu? Porque vamos supor que você vai pagar R$200 de tributo na prestação de serviço para mim. Sim. Então, tô lá, R$200. Se você pagou para ele e você tem a nota certinho, que vai te dar direito a crédito, se você pagou R$100 de tributo do aluguel, você vai abater dos 200 que você tem a pagar e você vai pagar 100. Se você não exigir a nota dele para você ter esse crédito, você vai pagar o imposto dele. Você vai pagar 200, vai pagar o tributo cheio. Entende? Então, assim, todo mundo vai querer nota. Vai ser assim como começou lá no início, quando teve o CPF na nota. Sim. Sabe? Todo mundo queria colocar CPF na nota. Até hoje eu coloco. Então, todo mundo queria. Porque eu quero crédito no CPF. Ia fazer compra, vai colocar. Não, coloca o meu. Sim. Menina, o que teve de gente caindo na malha por conta disso. Porque imagina, eu coloquei CPF na nota, na compra da minha mãe, na compra do meu irmão, do meu tio, dos meus parentes todos. Só que eu ganho um salário mínimo. Como que eu ganhando um salário mínimo, eu gastei no mês R$20 mil? Sim. Entendeu? Então, a pessoa acabou dando um tiro no pé. Sim. Porque você colocou o CPF na nota, você declarou para a Receita que você tinha esse dinheiro, só que agora você tem que justificar de onde veio esse dinheiro. Sim. De onde veio? Como é que você ganha X e pagou X? A conta não bate. Então, muita gente teve problema. Então, hoje, todo mundo tem medo de colocar CPF na nota. Esses créditos que não vale a pena o risco. Eu ainda coloco bastante CPF na nota. Eu coloco também, mas assim, eu não coloco na compra de ninguém. Eu coloco na minha. Na minha, isso. Exatamente, na minha, no meu consumo. O meu consumo tá ok. Sim. Esse é o correto. Sim. O que não pode é fazer como o pessoal fez lá no passado, né? De simplesmente colocar o CPF para ter crédito. Isso daí vai acontecer agora das pessoas pedir a nota fiscal no serviço. Vai, em tudo. Porque você não vai querer pagar imposto do outro. Né? Não é nem né? o certo, né? Não é nem o certo.
Então, assim, a gente não sabe ainda como vai funcionar. Em 2025, nós vamos trabalhar com os 2 regimes. Então, imagina como vai ficar o contador tendo que trabalhar 2 vezes. 2 vezes. Porque o seu serviço a gente vai ter que fazer com o CBS e o IBS e vai ter que fazer o lançamento normal do Simples Nacional, por exemplo. Então, assim, a gente vai ter que trabalhar com esses 2 regimes, declarando para a Receita os 2 cenários. Os 2 cenários. Né? E aí, o empresário, ele simplesmente acha que, é trabalho seu, não é meu. Uhum. Entendeu? Você está trabalhando 2 vezes, o problema é seu, não é meu. Só que, se você não souber o que você vai pagar de tributo na reforma tributária, como que você vai mudar o preço? Entendeu? Porque você vai dar o preço do seu serviço, você precisa saber a carga tributária. Então, se você vai precisar do contador que fez a simulação, né, de como vai ficar e que ele está denunciando ali para a Receita como que vai ficar o seu serviço, o seu produto, né? Sim. E se você não pagar por isso, ele não vai te passar essa informação. Você que lute. Entendeu? Sim. Você que lute. Não adianta você falar assim, todo mundo está cobrando X. Quando a reforma tributária chegar, não vai ter todo mundo. Sim. Porque todo mundo pode estar errado. Todo mundo vai estar errado. Porque o produto já vai estar com uma carga tributária antiga. A reforma tributária, ela tende para serviço, ela tende a ter ali um valor muito maior de tributo, muito maior ali, do que o comércio em si, tá? Nós temos ali, por exemplo, produtos que fazem mal à saúde, por exemplo. Menina, a carga tributária vai chegar, tipo, a 70%. Caramba, para não ter, né? Para não ter. E, em contrapartida, produtos da cesta básica vai ficar quase alíquota zero. Mínima, que é o correto. Isso é o bom, né? É o bom. Mas, assim, diga adeus a cervejinha final de semana. Ou pague muito bem por isso. Sim. Né? Então, assim, qual que é a ideia do governo? Se você não vai consumir cigarro, não vai consumir a vodka, o uísque, a cerveja, se você não vai consumir nada disso, né? Você não vai precisar menos do SUS, você vai precisar, entendeu? Então, assim, você vai ter mais dinheiro para você alimentar sua família e tal. Então, o foco vai mudar. Por quê? Porque vai ficar uma tributação bem alta. Então, assim, só vai tomar ali o whiskyzinho quem realmente ali tá disposto a pagar. O pataco, né? Exatamente, o pataco. E aí, para as pessoas mais carentes, né, vai ter uma condição melhor de da cesta básica, que isso aí, pelo menos, é uma mudança ótimo, muito positiva, né? Porque hoje em dia, gente, você vai no mercado, você sai de lá chorando. Eu falo assim, a gente brinca, né? Às vezes fala assim, bem na minha vez de comprar uma casa, de comprar um carro, de ir no tem mercado. Até a música. Tem o meme, né, do pessoal, na minha vez, tudo Na minha caro. vez de ser adulto, tá assim. Tá assim. Tá. Você vê o preço da gasolina, gente, tá um absurdo. Sim. Aí você não tem um transporte público adequado para que você possa realmente optar e não andar com o carro, né? E tudo isso é reflexo de um regime de tributação no Brasil muito alto e precário. Sim. A reforma ela veio para corrigir esse cenário, né? Então a gente tem grandes expectativas aí. Ô, Cris, e hoje, né, com todo esse tempo aí de trajetória que você tem na contabilidade, quais são, assim, os seus maiores desafios no dia a dia de trazer essa consciência, né, para empresários, empresárias, empreendedora, da importância da contabilidade? Olha, o desafio é grande. Todos os dias, assim, é bem trabalhoso, né, tratando isso, né, com os empresários. Mas, graças a Deus, os meus clientes, eles já conhecem o meu método de trabalho, então eles sabem que tá sendo orientado, então eles tiram essa pausa para me ouvir, né? Sempre que eles vão fazer algo, eles sempre me perguntam, Cris, eu posso fazer assim, eu posso fazer assado? Eu que enchi a Cris esse dia de tanta mensagem, eu falei, meu Deus, a Cris deve estar falando socorro. Então, mas esse é o meu perfil de trabalho, sabe? De ser a consultora ali. Sim. E aí, o maior desafio é educar o cliente novo nesse cenário.
Porque aliás, às vezes não, muitas mesmo das vezes, ele não tem tempo nem para responder o WhatsApp. E aí você fica ali dependendo daquela informação. E aí eu tenho que ficar educando ele, olha, eu Uhum. trabalho assim, eu trabalho com informação, eu trabalho com orientação, então assim, me escuta, né? Então, passo ali a legislação, você tem que trabalhar assim, você tem que fazer isso. Então, o trabalho de educar o empresário, ele é bem desafiador, bem complicado no dia a dia. No dia a Então, esse é dia. o meu maior desafio hoje. Legal. Ô, Cris, para a gente fechar, né? Eu gostaria que você, se você puder, dar um único conselho aí para quem está nos assistindo, que pode ser empreendedoras, empresários, empresárias, que quer pagar menos impostos de forma lícita, né? De forma certa e inteligente, qual seria? Ah, muito fácil, é só vir para a Expert Contabilidade. Não, mas falando sério agora, a dica e o conselho que eu dou para todos os empresários é sempre tenha um contador como parceiro, um contador como uma pessoa de confiança. Sim. Porque hoje a gente tem confiança no médico, a gente tem confiança no advogado, então hoje o contador ele é o médico do seu CNPJ. Então tenha um contador de confiança para que você possa ser orientado corretamente. Né? E caso não tenha, né, estou à disposição. Pode, gente, super indico. Não é porque ela tá aqui no meu podcast, Hum, né? Mas a Cris me ajudou muito no meu momento aí de transição, algumas coisas que deram errado antes, mas a gente sempre muito atenta, né? Eu sim. vejo muito essa questão do trabalho humanizado que a Cris traz, e eu tinha uma visão totalmente diferente de algumas contabilidades que eu já passei, já fui, né? Estava Que a gente traumatizada, né, Nath? eu tava, até comentei com a Cris, eu falei, Cris, pelo amor de Deus, você é a minha, eu falei pra você, É, minha última esperança, porque eu já tava assim, desistindo, eu falei, se uma hora a receita pegar ou não, né, porque a gente fica meio assim, ô, será que, e deu é. tudo certo, então super indico, se você tem alguma dúvida, pode estar chamando a Cris super atenta, não só ela, mas, né, os meninos Tenho também que isso, trabalham equipe, na né? equipe dela, para tirar todas as suas dúvidas e, como ela falou, é tudo muito sério, né, Cris? Sim, tudo Tudo muito muito sério, sério. né? Tudo a receita tá aí para puxar nossa orelha, então a gente tem que É. ficar atentos. E, Cris, para encerrar, se você gostaria de deixar uma mensagem aí para o pessoal de casa que está nos assistindo, também suas redes sociais, tanto a sua, né, pessoal, da empresa também, para quem é de São Paulo, se quiser ir pessoalmente, né, vocês têm um escritório aí, têm um endereço, e também para quem é de fora, né, que a gente tem os nossos ouvintes que também são de fora, como você falou, que você atende em todo o Sim, Brasil, como sim. que pode estar entrando em contato com você? Então, a minha rede social é @Cristiane Contabilidade 1, né? E a rede da minha empresa é Exis Contabilidade. Tá? Você pode entrar em contato também pelo telefone, WhatsApp, que é o 11 99 130 1976. Deu um branco agora. 1976. Então, você pode entrar em contato também pelo e-mail, né? Sim. comercial@exiscontabilidade.com ou visitar nosso site, que é Exis Contabilidade. E aí você vai ter todos os nossos contatos lá, Uhum. Também né? vamos deixar aqui abaixo os contatos da Cris. E é um prazer, né? Sempre é um prazer falar sobre contabilidade, porque eu amo o que eu faço, né? Para mim foi um casamento perfeito, a contabilidade me Uhum. escolheu e eu assim sinto muito prazer em estar orientando os meus clientes, né? E a mensagem que eu dou para todo mundo é, né, fiquem atentos, leiam bastante e Sim. procurem, né, ajuda, né, para tirar uma dúvida, entre em contato, a gente faz consultorias, né, a gente dá uma orientação básica, se você quiser algo mais profundo, a gente entra ali Uhum. na algo mais personalizado, mas assim, a gente nunca deixa de dar uma posição ali, uma orientação para quem nos procura. Sim. Né? Então, mesmo que não venham ser nossos clientes, orientação, gente, é o mínimo, é como se fosse o bom dia, né? É o Sim. mínimo que a gente pode fazer, né? Então é isso. Cris, quero te agradecer por estar aqui no Natcast, por falar sobre esse tema, né? Que é muito importante a gente trazer essa consciência e esse conhecimento para quem está nos assistindo.
Eu que agradeço, Nath. Obrigada. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.